Fala galera do Acadêmico News, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje mais um videozinho bacana para vocês aí, falando hoje, por exemplo, sobre a transição demográfica, né? Um tema aí que é muito presente nos vestibulares, principalmente o Enem, né? Que trabalha muito a questão de gráfico, de população. Então, fica ligado nessa aula de hoje, mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar nas notificações e curtir aí o nosso vídeo, certo? Então vamos lá, pessoal, falar do que é essa transição demográfica. Bem, então a transição demográfica, pessoal, ela é um fenômeno que ocorre em basicamente todos os países do mundo que passaram pelo contexto ali de crescimento econômico, né, principalmente dentro do contexto capitalista. Tá? Então é muito importante para os governos, né, eles realizarem esses estudos dessa dinâmica populacional. Por quê? Porque é justamente essa dinâmica populacional que vai dizer quais setores ali o governo ele vai ter que privilegiar. Por exemplo, se a população do país é muito jovem, tem muitas crianças, o foco é aonde? Investimento em educação. Se a população o maior grupo etário, né, vai ser a população adulta, ele vai ter que focar em quê? Vai ter que investir em políticas que gerem mais emprego, que gerem maior crescimento econômico. Já se a população for idosa, o foco vai ser o quê? Previdência social e saúde. Então, assim, isso é muito importante para o planejamento estatal, saber o que o governo vai ter que focar para melhorar a qualidade de vida em um determinado país. Tá? Isso acontece em todos os países do mundo. Então, por exemplo, na transição demográfica, a gente tem que analisar as fases. O que está acontecendo ali historicamente com esse país. Né? Então, o contexto social ele é muito marcante, ele é muito, vamos dizer assim, significativo para essas políticas. Por exemplo, na primeira fase dessa transição demográfica, que todos os países vão passar, você tem elevadas taxas de natalidade e mortalidade, porém um baixo crescimento populacional. Por quê? Tudo bem, você tem muitos nascimentos, mas a taxa de óbito é muito elevada. Então não tem uma compensação. Por isso que vai ter um baixo crescimento populacional. Então essa característica ela é típica de sociedades pré-modernas, nas quais não estão presentes os conhecimentos básicos de saneamento e saúde. Atualmente nenhum país se enquadra nessa fase. Né? Todos os países, pelo menos, já passaram por esse conhecimento ali, pelo menos basicamente, de saneamento, né? Que é o tratamento da água, esgoto. Existe ali políticas, né, de investimento internacional, principalmente nos países mais pobres, para reduzir ali esse quadro de doenças, né, que são ali diretamente influenciadas por essa condição aí de saneamento básico ruim. Né, tratamento de esgoto, tratamento da água, enfim. Isso também se caracteriza como um investimento público. Na segunda fase, aqui a gente já percebe que tem várias características. O que está acontecendo aqui nessa transição? Geralmente você tem uma mudança da população do campo, tá? A população ela migra, ela sai do campo e vai para a cidade, o chamado êxodo rural. Então é marcada pela rápida queda na taxa de mortalidade, né? Porque você melhorou ali a condição da saúde. Ao mesmo tempo, sustentação do alto índice de natalidade, então a taxa de fecundidade continua alta, resultando num grande crescimento populacional. Isso vai caracterizar o início da explosão demográfica, né? O boom populacional. Essa fase foi vivida pelas populações de países desenvolvidos durante o processo inicial de urbanização, decorrente da industrialização, né? Que é onde ocorreu o êxodo rural. A queda na mortalidade é explicada pelo avanço do conhecimento médico e pela oferta da medicina preventiva, por meio, sobretudo, da vacinação e da medicina curativa, bem como da instalação de sistema de tratamento, fornecimento de água e coleta de esgoto. Então aqui ajudou a melhorar ainda mais a qualidade de vida da população, reduzindo aí essa taxa de mortalidade. Já a terceira fase é caracterizada pela manutenção dessa tendência da queda de mortalidade, porém, menos acelerada ainda vai ser essa fecundidade, né? Então a taxa de natalidade ela cai.
A mortalidade continua caindo, mas a taxa de natalidade ela também vai ter uma queda. Nos países desenvolvidos, essa terceira fase foi vivida com a consolidação da urbanização e representa o momento atual de muitos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, que já está passando aí na fase final dessa terceira fase. Porque a partir daí, o que a gente vai ter? A população adulta, ela é o maior grupo etário, é o que está acontecendo hoje no Brasil. Então ali, o foco hoje, a preocupação está ficando cada vez maior com o quê? Com as políticas, seja ali de previdência social, então a tendência é que reformas na previdência ocorram nos próximos anos, justamente para aumentar, né, essa idade ali da população economicamente ativa. Isso já está acontecendo em alguns países, como a França, por exemplo. Então você tem a média ali estipulada de 75 anos para a aposentadoria. Essa tendência dos países, à medida que eles vão desenvolvendo, melhorando a qualidade de vida e a expectativa de vida vai aumentando, é que a população trabalhe cada vez mais. Né? Por que isso? A população está tendo cada vez menos filhos, a população está envelhecendo muito rapidamente e a reposição populacional ela não está acontecendo na mesma intensidade. Então, o grande problema aí passa a ser a reposição populacional. Como é que você vai estimular essa reposição? Seja por políticas de natalidade, né, políticas de Estado que estimulem essa natalidade, como, por exemplo, já acontece no Japão, até na China, que tinha a política do filho único. Hoje eles estimulam, eles são a favor da natalidade. Por quê? Porque a população envelheceu muito rápido. E isso é ruim para a economia. Isso significa que você tem menos combustível, menos pessoas para estar gerando crescimento econômico e também consumo. Tá? Na terceira fase também está caracterizado o chamado bônus demográfico ou janela demográfica. O bônus demográfico ele é extremamente importante porque é nessa fase que o maior grupo etário é a população adulta. Então é essa população adulta que está fazendo parte dessa PEA, população economicamente ativa. Então é essa PEA que vai ajudar no crescimento econômico do país. Todos os países do mundo que passaram por essa terceira fase, passaram por esse bônus ou janela demográfica, todos esses países se desenvolveram. Então, por isso que é tão preocupante para países como o Brasil aproveitar essa janela demográfica, porque depois que ela passa, fica muito mais difícil de se desenvolver. Então, a quarta fase, ó, que já é aquela que eu adiantei, né? Manutenção do baixo índice de natalidade, com tendência a sofrer certa redução em razão da conquista relativa igualdade de direitos e oportunidades entre os sexos, né? Consolidação de um modo de vida de alto padrão e da maior ocorrência de projetos de vida mais individuais. Essa é uma realidade vivida por alguns países que apresentam alto grau de desenvolvimento, principalmente ali os países nórdicos, né? Países ali europeus. Então, o foco maior vai ser o quê? Na carreira profissional. Então, você ter ali uma estabilidade financeira, né? Já ter a sua própria casa, o próprio carro, né? Você tem essa satisfação dos bens materiais. E a questão ali da natalidade e da fecundidade, ela fica em segundo plano. Já não é mais a prioridade de muitos casais. Você pega em países aí da Europa, na Coreia do Sul, na China, no Japão, então os casais querem focar em quê? Eles querem focar no desenvolvimento profissional e na melhora da qualidade de vida, né? Querem curtir mais a vida. Então, assim, hoje para muitos países aí, né, ou para muitos pais, melhor dizendo, a gente vê essa dinâmica aí dos pais de pet, né? Que é um custo muito inferior, muito menor, se for para manter uma família com uma quantidade de parentes, né, ali, filhos muito maiores. Então, toda essa dinâmica é interessante aí você levar em consideração. Aqui nessa imagem a gente vê um modelo dessa transição demográfica, né? O exemplo aqui dos países. Achei bem bacana aí se você conseguir dar uma pausa, né? Conseguir visualizar a característica de cada um deles, né? Onde é que cada país está. Por exemplo, vamos falar do Brasil, né? O Brasil a gente vê que está ali na terceira fase, o chamado crescimento tardio, a taxa de natalidade em queda, né? A taxa de mortalidade queda suave, crescimento natural também queda. Ó, perceba que grande parte dos indicadores é o quê?
queda populacional, vem indicando essa queda populacional. E as características, né, da mudança ali da população, né, comportamentos também vem levando em consideração isso. Pouco estagnada, por exemplo, uma fase mais avançada em relação ao Brasil, né? Daqui a pouco a gente vai chegar nessa fase, que está ali Estados Unidos, Japão, França e Reino Unido, né? Você já tem o quê? Uma população idosa cada vez mais concentrada ali no topo da pirâmide etária, né? O caso da Alemanha, ó, já se encaixa na fase 5, que é o declínio populacional. Então a taxa de mortalidade, no caso da Alemanha, já supera a fecundidade e o crescimento natural. Ou seja, a Alemanha ela já perde população, ela mais perde população do que ganha crescimento populacional. Aí, para isso, vem aquelas questões, né? Vai ter que estimular mais em políticas ali para estimular a natalidade entre os mais jovens ou estimular a migração, que a gente já viu que dá muitos problemas, né? Principalmente lá na Europa, a questão da xenofobia, né? Esse preconceito contra os imigrantes. Então tem toda uma questão muito complicada, muito complexa nos países aí que tentam estimular essa migração para ter uma reposição populacional. Aqui são os estágios, né? As pirâmides etárias. Então a gente vê aqueles estágiozinhos que a gente viu ali, ó, nessa tabela, a gente consegue visualizar aqui nos estágios das pirâmides, né? Então, estágio 1, a gente viu que são países ali que estão com uma taxa de crescimento populacional considerada ali baixa, né? Porque tem uma natalidade muito alta e uma mortalidade também muito alta. Então, o Brasil ali se encaixando justamente no estágio 3 aqui, onde nós temos essa pirâmide, né? Caracterizando o nosso país. Outro conceito aí dentro da transição demográfica é a chamada razão de dependência. Apesar do conceito é bem simples, tá, pessoal? Mas alguns alunos aí perguntam o que é essa razão de dependência? É a relação entre a porção da população potencialmente em idade produtiva, geralmente entre a faixa etária de 15 e 64 anos, e a porção que também potencialmente não está na fase produtiva, ou seja, com menos de 15 anos ou com mais de 65 anos. Então, é aquela população que não trabalha, né? Não se sustenta. O valor pode variar de 0 a 100 e indica quantas pessoas dependentes há na população para cada 100 em idade produtiva. Em termos estatísticos, quanto menor for essa taxa, mais potencial o país teria de crescer economicamente e se desenvolver. Por quê? O contexto aqui significa que esse país está passando por aquele bônus demográfico, tá? Então, dentro desse contexto que ele está falando aqui, ó, é interessante você ter uma razão de dependência baixa para ter um grande crescimento populacional. Aliás, para você ter ali representativamente a população adulta, né, como maior faixa etária. Aqui o exemplo, né, da razão de dependência. E é bem interessante, porque assim acho que fica bem fácil da gente entender, né, como é que funciona isso. Os países desenvolvidos, né, com essa linha amarela, e os países menos desenvolvidos com a linha azul. Então a gente pode perceber que a razão de dependência ela é menor nos países menos desenvolvidos. Por quê? São países que estão passando por essa transição demográfica. A população está deixando de ser jovem para se tornar adulta. Então isso é um combustível para esse crescimento econômico. Já no caso dos países desenvolvidos, eles já passaram por essa transição. Hoje é o quê? De adultos para idosos. Então os idosos vão ser a prioridade dos investimentos estatais, a aposentadoria e saúde, né? Querem curtir a vida. E vamos para a nossa primeira questão, certo, pessoal? Então a primeira questão é a seguinte: a teoria da transição demográfica foi formulada a partir de 1929 e reformulada ao longo da década de 40, em diferentes momentos posteriores. De acordo com os defensores dessa teoria, o crescimento populacional tende a se equilibrar no mundo com a diminuição das taxas de natalidade e mortalidade, a partir de um processo dividido em 3 etapas, a saber, a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Com base em seus conhecimentos, associe adequadamente as fases da transição demográfica às suas respectivas características, né? Então, com base aí nos seus conhecimentos, né?
Professor, se eu não tiver conhecimento, aí complicado, né? Aí você tem que aí acessar os vídeos do Acadêmico News para adquirir mais conhecimento. Então, primeira frase ali, também denominada transicional, caracteriza-se por importantes mudanças. Redução das taxas de mortalidade e manutenção das taxas de natalidade elevada, apresentando-se uma redução mais lenta do que a mortalidade, fato que resultou em crescimento populacional exagerado. Também conhecida como evoluída, é a etapa em que a transição demográfica se completa, com a retomada do equilíbrio demográfico, agora apoiada em baixas taxas de natalidade e mortalidade. Também conhecida como pré-industrial, é marcada pelo equilíbrio demográfico resultante da ocorrência de baixos índices de crescimento vegetativo, em decorrência de elevadas taxas de natalidade e mortalidade. Então, pessoal, você vai associar cada uma daquelas fases que a gente viu nas imagens anteriores, tá? E aí, para vocês, o que vocês marcariam, o que vocês considerariam corretos? Veja aí as afirmações que vocês consideram corretas para não errar, né? Então dá aquela pausa também, se quiser ler novamente. Vamos lá? E aí, o que vocês acham? Será que é a letra A? Será que é B? Será que é C? Será que é D? Veja que ele está falando de cada uma das fases, pessoal. Então, olha só, a alternativa correta, letra D. Então, na letra... Aliás, aqui na última frase, né, a gente tem como característica ele falando fase pré-industrial, né? Baixos índices de crescimento vegetativo. Por quê? Assim como nasce muita gente, morre muita gente. Então, essa é uma característica que está na primeira fase. Já a segunda fase, ó, é quando a gente vai ter aquela explosão demográfica, boom populacional, ó, que ele fala aqui, ó, crescimento populacional exagerado. Então, aí ficou muito fácil, né, da gente entender essas características. Vamos para a próxima questão? Então, a questão 2 diz o seguinte: uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam um fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da. Então, olha só o que ele vem dizendo aí na imagem, ó, menos braços fortes no século XXI. O número de filhos por casal diminui rapidamente. Para a maioria dos economistas, isso representa um alerta para o futuro. Contexto que eu já passei a aula toda, né, comentando aí para vocês. Então, olha só, pessoal, a gente percebe que ao passar das décadas, o que aconteceu? A taxa de fecundidade ela caiu. Então, lá nos anos 70, a média era de 6 filhos por mulher. Então, olha como a taxa de fecundidade era alta. E próximo ali de 2010 já caiu para 2, e à medida que vai passando a década, isso vai caindo ainda mais. Hoje está próximo de 1 filho por mulher. Então, ele diz aqui, ó, esse fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da oferta da mão de obra nacional, média da expectativa de vida, disponibilidade de serviços de saúde, despesa de natureza previdenciária e imigração de trabalhadores qualificados. Então aí, qual alternativa vai se encaixar melhor nesse contexto aí da imagem representada? Vamos ver aí a alternativa? Ó. É a letra A questão da oferta, né, da mão de obra nacional. Então significa que esses países estão o quê? Então, não quer dizer ainda que eles estão perdendo população, mas eles estão crescendo no ritmo cada vez menor. E no contexto do Brasil isso é ruim por quê? Porque representa o fim do bônus demográfico. Esse fim do bônus demográfico vai dificultar ainda mais de alcançar aí as médias, né, de crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Ok? Pessoal, por hoje é só. Espero aí que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado, tirado as dúvidas. Não esqueçam aí de curtir o nosso videozinho, tá? E também não esqueçam aí de acompanhar aí as notícias, né, do Acadêmico News e os vídeos que vão sendo postados aí no nosso canal. É isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.